como o ser humano moderno tem reagido ao consumo. Porque eu acho que a gente ainda não despertou. Olha, o consumo está muito diretamente ligado, segundo uma visão filosófica, a um vácuo que você não consegue preencher no lugar certo. Você compensa externamente aquilo que você não tem dentro. É uma rota de fuga. É um dos muitos vícios que a gente cultiva para sentir um certo preenchimento por um vazio existencial terrível que a gente sente. Imagine, uma vez eu li uma reportagem que dizia, eles tinham feito uma estatística em vários pontos do globo para que essas famílias de diferentes culturas dissessem o que era um padrão de felicidade para elas. E a grande maioria dessas famílias, dessa amostragem que foi selecionada, disseram que a felicidade para eles seria um padrão de consumo equivalente ao de um cidadão norte-americano mediano. Agora você imagine, se você coloca 8 bilhões de seres humanos consumindo como um cidadão norte-americano mediano, você não tem planeta para uma década. Tá? Então, evidentemente, esse tipo de demanda foi feita para ser frustrada. E nessa frustração por você não conseguir viver aquilo que você gostaria, entra uma série de rotas de fuga. Rota de fuga de vícios, rota de fuga de alienação por distrativos, por jogos, seja lá o que for. E o consumismo também é uma rota de fuga. Tá? Ou seja, já vi pessoas que fazem terapias que ouvem dizer para elas, quando você estiver muito infeliz, muito ingrato, saia e compre alguma coisa para você, presenteie-se. Eu conheci uma pessoa que o terapeuta tinha dado a ela esse conselho. Quando você estiver muito angustiado... É o paliativo, quando você endorfina e volta a ver. Se estiver muito angustiado, saia e presenteie-se, compre alguma coisa. Ou seja, existe um vácuo que as pessoas não sabem como preencher. Logicamente vão procurar fora aquilo que não tem dentro. É interessante porque o mecanismo psicológico, quando aquilo deixou de ser algo que está na loja e passou a estar na minha casa, já não tem mais valor nenhum. Não é a coisa em si, é o ato de comprar. Como se isso empoderasse de alguma maneira, desse a ele um estímulo, uma curiosidade pelo novo. Ou seja, é uma rota de fuga. Agora, como é que eu vou fazer os seres humanos pararem de fugir? Só se eles tiverem dentro de si aquilo que estão buscando fora. Se tiverem um sentido de vida que esteja mais no campo dos valores, se estiverem fazendo algo que realmente aporte valor à sua vida, algo que lhe satisfaça como ser humano, aí começa a encontrar satisfação dentro e não precisa de tanta coisa fora. Às vezes as pessoas dizem, um dos mecanismos de alienação e de fuga são as redes sociais. Tá certo, porém, o ser humano, quando ele tem a necessidade de fugir, ele foge até com sinal de fumaça. Você tira esse meio, ele vai achar outro. O que nós teríamos que atuar sobre a causa e ver do que o ser humano está fugindo. Está fugindo de uma gratificação que esteja em outro plano, algo que o realize que esteja em outro plano, algum trabalho que ele perceba que agregou valor à vida, que está minimizando a dor das pessoas à volta dele, que está fazendo com que ele deixe sua marca no mundo. Se você vê uma pessoa que faz isso, inclusive é uma coisa interessante, que hoje é um dado que acontece no mundo, de médicos que recomendam a pessoas que estão com determinadas síndromes, determinadas doenças, trabalho voluntário como terapia. Sabiam que isso tem acontecido? Trabalho voluntário como terapia. Essas pessoas às vezes se realizam tanto fazendo isso que os sintomas de várias doenças revertem. E o médico identifica ali claramente falta de um sentido de vida que dê valor, que justifique a gente estar aqui. Então tem sido cada vez mais utilizado como terapia recomendada por médicos, trabalho voluntário. Tá? É uma das coisas que pode realmente gerar um preenchimento. Tá? Então, se você não tem aquilo que você necessita para ser feliz, vai inventar. E as rotas de fugas, em geral, não são boas. Desde o consumismo, a consumo de drogas, às vezes até ideação suicida, porque as pessoas chegam a isso. Sim. Chegam a isso. Ao extremo, né? Ao extremo. Aí perdeu talvez o propósito, né? A dor é maior do que a vontade de talvez As mudar. pessoas também estão cada vez mais isoladas, né? Eu não sei. Mesmo com ferramentas de conexão estão mais isoladas. Né? E mais que isso, assim, tipo, que nem eu vou casar esse ano, né? Então, eu sempre tive, assim, dentro de mim, até por ter um exemplo familiar muito bem sucedido. Eu sou muito feliz na minha família, como meus irmãos, meus pais. Então sempre tive um bom exemplo, que isso é uma coisa que eu gostaria de ter. E agora, depois de quase 40 anos, vou finalmente casar. Estou muito feliz, mas eu fico pensando nessas configurações familiares atuais, né? Então, independente da crença
orientação sexual. Acho que não é isso o ponto. Mas é o ponto muito mais de cada vez mais as pessoas estarem buscando o isolamento. É o solteiro sem filhos. Eu tenho medo do que pode acontecer com essa sociedade, que a maioria dos 30 a mais são solteiros sem filhos. Porque parte aí isso, qualquer animal, né? Procriar e gerar frutos é também um sentido da vida, na minha concepção. Você acha que essa divisão, né, do ser humano cada vez mais em células do indivíduo ela é consequência da sociedade, ou a sociedade que cada vez mais a gente vive está sendo moldada para atender algo que está fazendo as pessoas se isolarem? Que tem esse contrabalanceio, né? Então, a partir do momento que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, sem filhos, elas têm mais dinheiro ou recursos para gastar consigo mesmas. E aí nascem pessoas dando soluções para quem quer viver sozinho para sempre. Sim. Como que você vê a questão familiar nessa estrutura do que a gente vive? Quem fala bastante sobre isso, está na moda falar sobre isso, inclusive é Zygmunt Bauman, né, com a sua modernidade líquida, que é exatamente o comportamento do jovem que vive na era da modernidade líquida. Não tem relacionamentos, tem contatos. Contatos onde um extrai prazer do outro momentaneamente, quando não há mais prazer, cada um para um lado. Não se mantém no mesmo local, na mesma cidade, no mesmo país, não cria vínculo com nada, nem no mesmo emprego, vai para tudo quanto é lugar do mundo. E importante para ele é ostentar uma imagem com produtos de grife, aparecendo em diferentes lugares do mundo, ou seja, o egocentrismo a extremos. Né? E, evidentemente, isso vai fazer com que o ser humano se torne cada vez mais inapto para a convivência, que é uma arte que quando você pratica já é difícil, sem praticar, impossível. Cada vez mais inapto para as concessões que se tem que fazer, para a curiosidade que você tem que ter sobre o mistério que o outro representa, para a tua capacidade de se unir por algo mais essencial, vai se tornando cada vez mais inapto para uma arte que é fundamental, porque o ser humano é um ser social. E cada vez mais voltado sobre os seus interesses egoístas, qualquer tipo de frustração, o suporte para frustrações é baixíssimo. Qualquer tipo de frustração, eu me afasto dessa pessoa, eu troco, eu excluo ela das minhas redes sociais e acabou. Eu só tenho aquilo que é agradável para mim, enquanto é agradável para mim. Evidentemente, é catastrófico do ponto de vista da convivência, da fraternidade, da formação orgânica de uma sociedade que trabalha para a humanidade como um todo, que seria o ideal. A senhora falou até anteriormente do fracasso, né? O que é o sucesso? O sucesso no ponto de vista de cada um. Mas aí não tem um quesito de um ponto de comparação, sempre nos comparamos aos outros, e as redes sociais hoje é isso, ninguém posta quando está triste, ninguém publica que bateu o carro, publica quando comprou o carro novo, ninguém publica quando foi demitido, publica quando arrumou um emprego novo ou que foi promovido, né? E é muito artificial, não real. É uma vitrine. Essa vitrine é também um dos produtos que são alegados como parte dessa modernidade líquida. Eu tenho que parecer bem. Inclusive, estar bem, eu não sei muito bem o que é. O que é estar bem? Estar é sinônimo de parecer. O que os outros pensam de mim é a única realidade que eu tenho. Eu não tenho uma realidade construída por mim mesmo, o que eu penso de mim, não penso nada. Então, minha identidade está apoiada naquilo que pensam de mim. Portanto, eu tenho que manter um status alto, uma vitrine muito bem arrumada. Uma vitrine onde, em geral, dentro da loja não tem nada. É mais ou menos isso que as redes sociais fazem, uma grande ostentação. E as pessoas se identificam com isso, não pense que ela está querendo te enganar mostrando aquilo, ela realmente acha que é aquilo. Tá? É a única base da sua identidade. Ela não tem outra coisa no que se apoiar. Obrigada por assistir, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe.